O anime já começa com o nosso protagonista em suas reflexões filosóficas sobre casamentos, e ele não economiza palavras, afirmando que essa parada é muito chata, porém ele reconhece que é uma das conexões que mais aproxima os seres humanos, e para ele, cada pessoa tem uma ligação com o destino, seja com seus colegas de trabalho, seus melhores amigos ou até mesmo a sua prima. E ele então comenta que essa é sua realidade agora. Não, ele não vai ficar com a prima dele, relaxa, mas vai ser pior, pois a sua vida está prestes a mudar para sempre. Então o nosso prota chega em um santuário, mas ele não tem o menor respeito pelos deuses, tudo que lhe interessa é o seu livrinho educativo. E enquanto isso, por ser um loirinho de olho azul, duas garotas passam por ele e começam a dar em cima do cara, mas como o cara as ignora por ser um alfa, elas começam a zoá-lo, dizendo que ele deve estar rezando no santuário por um aumento peniano, e ele nem se incomoda com isso, afinal 13 centímetros pra ele tá bom, né? E ele segue em direção ao santuário, explicando que não acredita em nenhum deus, que a terra é plana e que as pirâmides foram feitas por alienígenas, e após dizer isso, ele se dá conta que é um idiota, principalmente por estar indo a um santuário sem acreditar em nada. Porém, ele quer que se foda isso, porque ele é o tipo de cara que acredita em demônios e dorme com os pés pra fora da cama. Nisso, o nosso prota segue seu caminho e entra na casa que ele comprou, que agora é sua, e já chega dando um sermão nos deuses do local, avisando que agora ele é o novo dono da casa e que a partir de agora eles terão que se acostumar a ouvir funk e rock metal. E como nenhum deus respondeu, ele considera isso como uma vitória, 1-0 para o ateu. Nisso, ele começa a esperar pelo sacerdote que era para recebê-lo, porém, como ele deve estar velhinho já, provavelmente ele já tá morto em algum canto da casa. Então, ele começa a procurar pelo velho, pensando em tirar o defunto de lá, né, da casa dele. De repente, ele para em frente a uma porta e ouve uns barulhos suspeitos vindo lá de dentro. E logo ele pensa que o velho safado deve ter trazido algumas do job para comemorar a sua chegada, e ele já fica animadinho. Porém, ele hesita ao abrir a porta, sem ter certeza que quer ver aquele velho nu. E além disso, ele tá sem seu escudo pra batalha, mas ele decide então que se dane. Uma espada velha enferrujada não corta nada mesmo. Quanto ao escudo, que se dane também, só se vive uma vez. E ao abrir a porta, ele se depara com 3 lindas garotas, já prontas pro combate, e nenhum velho nu. Então o Ryu já está pronto, porém as meninas, ao perceberem que ele é muito feio, fecham a porta na cara dele. E logo em seguida, as garotas voltam e começam a xingá-lo, o chamando de lixo, tarado, imundo e escória. E a violência contra ele não foi mostrada, mas o nosso prota já estava todo arrebentado com o nariz sangrando. E após uma longa conversa, ele descobre que tudo foi um mal entendido. Elas não eram do job coisa nenhuma, e sim umas moradoras de rua que mataram o senhorzinho e roubaram sua casa. Então o nosso prota, sem se importar, afirma que comprou essa casa, então quer elas queiram ou não, ele vai morar ali. Entretanto, uma das garotas continua implicando com ele pelo ocorrido, e Yuna começa a denunciá-lo para a polícia, e ele responde que tanto faz, porque sabe onde o corpo do velho deve estar, que elas vão ter problemas também se o denunciarem. Porém, elas revelam que não é o velho coisa nenhuma, mas sim uma cabra velha que morreu há semanas atrás, e como era a cabra do senhorzinho que vivia uma vida muito solitária nas montanhas, depois que elas chegaram, ele não precisou mais dela. Enfim, a bichinha foi sacrificada e enterrada ali perto, e o nosso protagonista não se importa de novo com essa informação, e diz que tudo aquilo foi um acidente, então que sigam suas vidas. O Ryu pede para falar com o velho, mas Yuna diz que ele tá de luto e só voltará no dia seguinte, e eles continuam conversando. Yuna, usando seu charme, acaba descobrindo que o nosso prota ainda está no 2º ano do ensino médio, então ela diz que se ele for gente boa, ela vai ajudá-lo com as lições de casa, já que ela é a mais velha dali. Mas uma outra das minas, chamada Asahi, fala que mesmo sendo a mais velha, Yuna continua sendo a mais inexperiente e infantil dali, e essa é a Asahi, a mais nova entre elas, pois tem apenas 14 anos. Nisso, ela pede para Ryu a tratá-la como sua irmãzinha, e ao ver que as outras garotas já aceitaram a ideia do nosso protagonista morar com elas, Yuna afirma que se depender dela, o corpo desse cara vai ser encontrado numa vala. Afinal, ela é contra a presença de um homem ateu num santuário com elas, ainda mais um tão tentador. E com um jeitinho, o nosso prota pede para ela se acostumar com essa ideia, caso ela queira problemas, que vá procurá-lo no quarto, mas só depois da meia-noite. Nisso, ele ainda promete que se elas pagarem o aluguel certinho, nem vai se importar com a presença delas na casa, só na hora do Pix. Nisso, Yane fica irritada, mas acaba aceitando, dizendo que vai ficar de olho nele e depois sai do local. E após isso, Iai leva nosso Ryu até o quarto onde ele vai ficar, já que as meninas ocuparam o resto da casa. Então ela vai pegar um colchão para ele no armário, mas ela acaba causando um acidente de propósito e caindo sobre ele com seus airbags. Só
só para testar sua fé. E nessa hora, Yuna entra no quarto para ver o que estava acontecendo e se depara com um clássico clichê harém. É complicado, eu finjo que não percebo. O sábio se faz de tolo para ver o tolo cair na própria tolice. E depois de mais uma situação embaraçosa e de acumular uma possível acusação criminal, Uryu só pensa em voltar a estudar para ser advogado e conseguir se defender no tribunal. E mesmo sendo ateu, ele admite que aquilo não é possível, não é coisa de Deus, porque Asahi entra logo no quarto para incomodá-lo. Nisso, ela diz que só quer conhecê-lo melhor e conversar um pouco, mas Uryu, esperto, dá uma desculpinha dizendo que está muito ocupado e manda ela sair do quarto. E vendo que seu plano não funcionou e que foi ignorada, ela decide vasculhar as coisas dele para encontrar algo que possa usar contra ele. E de repente, Uryu se lembra que tem um vibrador na sua mala e tenta impedi-la de encontrá-lo, para não ficar estranho. No entanto, tudo que ele consegue é se incriminar novamente, ao tropeçar numa calça e cair em cima dela. E é claro que Yuna aparece de novo, tirando aquela foto para pegá-la no flagra, como se ele estivesse atacando uma de suas irmãs. E com mais uma acusação nas costas, nem se ele estudasse todo o processo penal, ele teria chance contra aquelas provas. Então, ele decide esfriar a cabeça e lavar o rosto. E no caminho, ele encontra a causa de todos os seus problemas até agora, dormindo no chão. Então, ele pensa em aproveitar a oportunidade e se livrar dessa mina. Mas infelizmente, Yuna estava fingindo, e as suas irmãs aparecem no quarto para pegar mais evidências. E depois de acalmarem os ânimos, Uryu pergunta por que Yuna estava acordada até tão tarde. E as irmãs notam algumas dobraduras de papel na mesa, e deduzem que Yuna tinha ficado até tarde fazendo aquilo para pagar o aluguel para ele. Então, Uryu fica sem entender o que eram aquelas paradinhas dobradas na mesa, e deduz que são apenas alguns amuletos que os padres chamam de satanismo. Então ele pergunta como ela ia conseguir ganhar dinheiro com aquilo, e ela responde que faz parte da religião local, e já que elas são as sacerdotisas daquele santuário, aquelas dobraduras são uma forma de entrelaçar as divindades e as pessoas que oram por elas. E Uryu, intrigado, pergunta se aquilo realmente dava dinheiro, ao que Yuna responde que vende mais que balões de ar dos pastores da Universal. Apenas R$500 você vai alcançar a sua bênção aí em 2022. Então ela começa a explicar sobre os laços vermelhos que ela e suas irmãs usam, dizendo que esses itens foram deixados por sua mãe falecida, F. Embora elas não possam vê-la fisicamente, os sentimentos das três continuam conectados por esses laços que a mãe deixou. E ao responder as perguntas de Uryu, Yuna pergunta por que ele estava tentando matar a sua irmã. E o nosso prota se esquiva, explicando que só estava tentando ajudar, né? Ele queria cobrir ela. E ele diz também que estava estudando até tarde porque, ao contrário delas, ele quer ter um futuro, passar na faculdade e se tornar um médico. Nisso, Yuna fica surpresa, pois tinha certeza que ele era mais um filhinho de papai. Mas não, o nosso prota é SLT como a gente. E as meninas super poderosas então explicam que aquele santuário é um lugar ideal para ter sucesso nas provas, pois as divindades de lá costumam ajudar nesse tipo de desejo. E elas também mencionam que estão em uma época de milagres, a chamada chuva de estrelinhas, que realiza vários desejos. Então o nosso prota ateu começa a debochar dessa história. Yuna, no entanto, continua contando a lenda antiga, e segundo ela, quando as estrelas caem numa noite de primavera, um desejo pode ser realizado se a pessoa se banhar em uma chuva de pó de estrelas. E Uryu então a interrompe, dizendo que não tem e nem vai dar nenhum tipo de pó pra essa mina, além de afirmar que nessa época do ano as chuvas de meteoros são de pequena escala e desaparecem na atmosfera antes mesmo de chegar na Terra. E ainda que essas chuvas realmente alcançassem a Terra, Uryu afirma que esse papo de banhar-se em chuvas de estrelinhas só faria a pessoa morrer com o impacto de um meteoro. E para finalizar esse papo de crente, Uryu diz que acreditar em algo tão negacionista e tão anticientífico é coisa de quem tem o cérebro na Disney. E ao ouvir esse discurso, Yuna se irrita e começa a perder a paciência, ameaçando amarrar Uryu e amaldiçoá-lo para sempre. Porém, como já bastava de problemas por hoje, ele fica quieto. No entanto, ele dormiu pensando nos seus argumentos, e no outro dia, com as energias renovadas, ele continua com a sua opinião, dizendo que nada do que é pregado no santuário funciona, desde as orações até os amuletos que eles fazem por lá. Portanto, ele não se vê virando um sacerdote de jeito nenhum. Entretanto, ao ver Yuna tendo dificuldades em conversar com uma criança estrangeira, como o nosso prota é um cara gente fina, ele vai até lá para ajudá-la. Então, Uryu conversa com a criança em inglês e explica que esses amuletos não passam de um engana-trouxa, mas que por favor que ela comprasse mesmo assim e saísse correndo, pois Yuna tem problemas mentais e vende isso para ajudar as suas irmãs pobres. E depois disso ele sugere que Yuna treine mais o inglês, já que acabará tendo contato com muitos estrangeiros no santuário. E de repente, no meio dessa conversa, um pássaro surge do nada e rouba o laço da cabeça de Yuna, um pássaro ateu. Então as irmãs tentam acalmá-la, dizendo que as divindades estão ao seu lado. Nisso, Uryu vai até as garotas e sugere que elas não fiquem paradas esperando
esperando uma resposta do além. Afinal, Yuna perdeu algo muito importante para ela, e só para encher o saco, ele vai até Yuna e afirma que apenas ela é a única capaz de realizar o seu próprio desejo. Argumentos. Porém, Yuna defende a sua crença e garante que as divindades nunca abandonam aqueles que rezam pedindo ajuda. Então, ela afirma a Ryu de que definitivamente ele não combina com o santuário. E ele diz que realmente não combina, mas que aquela casa era a mais barata para comprar. Então foda-se, ele vai morar ali mesmo assim. E após essa discussão, o nosso prota sai puto e volta para o seu quarto estudar mais. Até que de repente, Asahi e Ai vão até lá e notam que ele não está mais. Então elas começam a pensar que conseguiram se livrar dele. E Asahi volta a procurar por mais provas e talvez algum dinheiro nas coisas dele. Nisso, ela nota um porta-retrato na mesa de Yuryu, onde ele aparece com a sua mãe, que já faleceu há algum tempo, deixando ele sozinho no mundo. Ninguém tem pai em anime adolescente, né? Impressionante. Dá vontade, galera, me perdoa, me perdoa. E sabendo disso, Asahi se lembra do que Ryu disse, sobre as pessoas serem responsáveis por realizar os seus próprios desejos, já que ninguém faria isso por elas. E embora Yuna e Ryu pareçam diferentes à primeira vista, Asahi acredita que tudo ficará bem entre eles no final, pois os dois são mais parecidos do que imaginam. São dois caloteiros. Enquanto conversam sobre eles, Yuna fica do lado de fora, com o ouvido na porta, só escutando tudo. Já o Ryu tenta procurar pelo laço de Yuna, do lado de fora do santuário, pois assim ele teria ainda mais razão na discussão, e talvez até conseguisse trocar o laço pelas provas contra ele. Porém, ele percebe que será mais eficaz esperar até o amanhecer para continuar as buscas. No entanto, ao pensar nisso, ele dá leves tapinhas no rosto e decide que ele não vai se acovardar agora. Então, o Ryu se lembra das orações e, embora não acredite muito nessas coisas, ele decide orar para uma divindade, pedindo para conseguir encontrar aquela porra de laço e se livrar daquelas provas falsas. E nesse momento, Yuna corre até o local e sorri ao vê-lo rezando por ela. Nisso, Yuna se coloca do lado dele e começa a rezar também. E o Ryu aproveita o momento oportuno para se desculpar pelas coisas cruéis que ele disse mais cedo. E Yuna, por sua vez, também pede desculpas por ter sido dura com ele, e diz que ele já pode se considerar bem-vindo ao santuário, já que ele demonstrou pelo menos um pouco de respeito pelas divindades. E por fim, diz que não vai usar as provas contra ele, enquanto ele continuar com o respeito às divindades dali. E de repente, as outras irmãs os encontram, e ficam aliviadas ao vê-los bem. Isso, eles seguem para casa, mas no caminho, a grande chuva de estrelinhas que o Ryu tanto duvidava que fosse possível começa a acontecer bem na sua frente. Explica isso agora, Teu. Mas nasceu pelada, Tetsu. Cala a boca, Caneda. Peladinha, Tetsu. Cala a boca! E ao notar uma flor de cerejeira caindo, ele explica que apenas se trata de uma chuva fraca de meteoros, acompanhada por flores de cerejeira. E ao verem Yuryu tentando a todo momento usar a lógica para explicar tudo, as irmãs começam a chamá-lo de careta repelente de mulher. Nossa, precisava disso também, né? Então elas afirmam que o simples fato dele estar morando debaixo do mesmo teto que 3 irmãs lindas já pode ser considerado um milagre. Mas Yuryu diz que tá mais para penitência. E após algum tempo, o velho safado sacerdote finalmente aparece pedindo desculpas por ter chegado atrasado. E ele diz que perder a sua adorada cabra realmente foi uma grande perda. E as garotas explicam que acabaram tendo alguns problemas na ausência dele, mas que já foram resolvidos, pois elas conseguiram encontrar o laço de Yuna. Então o sacerdote aproveita os últimos segundinhos do episódio para fazer aquele plot e explica que estará contando com a ajuda de Ryu de agora em diante. Além disso, o velho manda o papo: ele terá que se casar com uma das 3 irmãs e herdar o santuário quando o sacerdote falecer. E ao ouvir isso, todo mundo fica surpreso, mas não tanto quanto o Ryu, que vai partir para cima do velho e dizer que ele só pode estar de brincadeira. Mas não, o velho mostra na cláusula do contrato que ele assinou quando comprou a propriedade, e que se ele não gostasse, o problema era dele e eles resolveriam no tribunal. Então o velho dá 2 opções: ou você casa e vira crente, ou vai de cana. E como na cadeia seria pior, o Ryu vai ter que aceitar o seu destino, virar o primeiro pastor ateu com 3 esposas. E ainda insatisfeito com essa notícia, o nosso prota tá discutindo com o velho safado, pois não importa quantas acusações tenham nas suas costas, ele comprou essa casa para ter tempo, paz e sossego para estudar, e lembra o senhor que ele quer ser médico, não pastor de um santuário meia boca. O velhote manda ele ter respeito e responde que não liga se o Ryu é ateu ou que vai ser médico, pois estava no contrato, então mesmo que fosse nas horas vagas, ele terá que pregar no santuário, senão era cana. Mesmo assim, o Ryu segue insatisfeito com essa novidade e diz que se ele continuar com essa porra de ir pra cadeia, ele vai ter que adicionar um crime hediondo para cima do velho. Nisso, o senhorzinho que se chama Shidori decide partir pro suborno, seguido de drama, e comenta que até ia pagar um colégio particular
particular pro garoto, um com alto nível de aceitação em universidades bala, e além disso ele ia pagar 300 conto por semana pro garoto cuidar das suas futuras esposas. Mas já que ele não quer, deixa abaixo, e o velho sai da sala fazendo birra. E é claro que ao ouvir isso a coisa mudou completamente, e o Ryu até se ajoelha e pede desculpas por ter sido um otário, e que se o velho ainda aceitasse, ele podia até fazer uma massagem com final feliz no safado. Tudo que o Ryu quer é entrar para uma boa faculdade, para não ter que ser CLT pro resto da vida. E sobre o casamento, ele pede para ir com calma, pois acredita que o velho irá mudar de ideia no meio do caminho, percebendo que ele seria areia demais para aquelas garotas. E falando nelas, é claro que nada disso estava claro para as irmãs, e Yuno deixa bem claro que odiaria se casar com um ateu, pobre e CLT. Então ela acha que o vovô tava com algum problema na cabeça para fazer algo desse tipo. Mas e aí tem outra visão sobre o moleque, e diz que ele até podia ser um cara legal e dar um futuro para ela, mas que antes disso ela queria experimentar outras frutas antes dele. E por último, a Sahi diz que ela não vai casar nem se envolver com alguém até ter idade para isso, tipo uns 95 anos. E antes de qualquer coisa, Yuna questiona como um cara ateu que nem acredita em divindade nenhuma poderia herdar aquele santuário. Então na sua cabeça surge uma ideia maléfica, uma única saída para elas: fazerem a vida do moleque um inferno até que ele fosse embora para sempre. Então a operação Fora o Ryu tem início, e o primeiro passo é fazer diversos pedidos absurdos para ele cozinhar. Já que tava com fome mesmo e o velho tá pagando agora, o Ryu vai fazer a janta. Mas quando ele abre a geladeira, encontra praticamente só água e gelo. E vendo seu plano funcionar, Yuna dá uma risada maléfica, pensando que seria impossível algum ser humano fazer algo com aquela quantidade ridícula de comida. Porém, ela não contava que o Ryu tinha assistido todas as temporadas e edições de MasterChef e Pesadelo na Cozinha. Então, vendo uns vídeos de receitas com apenas 2 ingredientes no TikTok, algum tempo depois, o nosso prota já tinha feito uma refeição excelente. E depois dessa aula de culinária, o Ryu anuncia que vai voltar a estudar, afinal ele tinha dado uma boa comida nelas, quer dizer para elas. Mas Yuna anuncia que o safado ainda tem muitas coisas para fazer antes de ir. E na operação número 2, o objetivo era testar as habilidades do mano em lavar roupas, pois sem um secador em casa, realizar essa tarefa seria exaustivo para um homem. Agora você tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando feminismo pra vocês. Porém, as suas irmãs comentam que não seria uma boa ideia, pois elas não iam querer ver o mano pegar nas suas roupas íntimas. Mas como Yuna é a líder, elas continuam com a ideia. Porém, não dá em outra, pois quando ele começa a tirar os sutiãs e calcinhas da cesta, a Sahi não sabe onde enfiar a cara. Enquanto isso, o Ryu só consegue pedir paciência para Deus, quer dizer, pro Charles Darwin, perguntando onde está uma calcinha que fazia par com aquele sutiã. E Yuna responde sem saber onde enfiar a cara que nem sempre elas usavam um conjunto. Seja como for, novamente elas não contavam com as 10.000 horas de tutoriais assistidos de home life no YouTube de Ryu, além de, diferente delas, ele ter tido mãe presente por um bom tempo. Então, após a lavagem, a irmã mais velha admite que o mano é o próprio Chuck Norris das roupas, enquanto a mais nova ressalta que o mano já devia investir nessa carreira de marido de aluguel. No entanto, a do meio mantém a sua marra, se recusando a dar o braço a torcer para aquele farofeiro ateu. E levando em conta que as suas 2 últimas operações falharam miseravelmente, ela vai ter que usar a sua arma final. O Ryu vai ter que limpar o quarto dia aí, e já que ele tava se divertindo em ver essas minas ficar de cara com suas habilidades, ele vai até o aposento da mina. Mas o local parecia mais um depósito de lixo do que um quarto. Nisso, dessa vez Yuna tem certeza que o nosso mano vai dar pra trás, lá ele. Assim, o coitado é deixado sozinho naquela cena de crime, onde uma parte fedia tanto que com certeza essa mina se aliviava ali mesmo, ou deixava restos de corpos no local. Contudo, ele percebe que o fedor vinha de tintas de óleo que a mina usava pra pintar, e Yuna comenta que a sua irmã estava cursando uma faculdade de artes, e o Ryu fica surpreso com essa notícia, pois com toda aquela sujeira, ela devia estar fazendo pós em pintar esgotos. De uma forma ou de outra, elas não contavam que o mano era super fã do programa Acumuladores, e que vive vendo vídeos de gente limpando casas lotadas de lixo. Nisso, mesmo traumatizado e com suas vias aéreas danificadas para sempre, o mano deixou o quarto brilhando, tanto que a dona do aposento finalmente conseguiu ver o chão do local, que tanto tempo ela já não enxergava, e isso deixou Yae tão alegre que ela comentou com suas irmãs que com certeza o mano Ryu deveria morar ali com elas, e a Sahi concorda, dizendo que seria ótimo ter um empregado tão útil dentro
dentro de casa. O nosso prota tava tão traumatizado pelas coisas que encontrou naquele quarto que ele reconhece a sua fraqueza. E mesmo que ele tenha que pagar 5 mil reais de aluguel para morar em um apartamento apertado e mofado em São Paulo, ainda assim seria melhor do que morar nesse local. Nisso, ele decide dar adeus para as garotas, pois ele não consegue suportar aquela rotina maçante e ter tão pouco tempo para estudar, principalmente para ele que quer passar numa faculdade boa. Dito isso, o nosso prota realmente pega suas coisas e dá no pé sem olhar para trás, deixando as minas de cara. Nisso, a Sahi agradece a todos os espectadores, pois a série acabou. Ela logo lembra que esse era o plano desde o início e que agora não dava pra chorar pelo leite derramado. Mais tarde, já dentro do metrô, o Ryu continua nos seus estudos. Então, vemos que as três irmãs decidiram seguir o mano até ali. Afinal, os 300 conto fariam falta. E quem tomou essa decisão foi a própria Yuno, alegando que elas não podiam perder um empregado tão eficiente. Além disso, elas repararam que o mano sempre estava estudando. Então, ou ele devia ser um viciado em estudos, ou ele queria ser médico por causa da sua mãe morta. E conforme o tempo passa e o Ryu sai do metrô, lá está o trio do Job logo atrás, seguindo cada passo do nosso prota. Então, no início da tarde, onde o céu ameaçava chover a qualquer instante, o Ryu seguia até o local mais afastado do centro, por uma estrada de barro e árvores ao redor. E seguindo esse caminho, ele finalmente chega no seu esconderijo para fugir da polícia. As irmãs do barulho passam a achar que entraram num filme de terror e que nem perceberam. Então, Yuna se sente mal por ter praticamente empurrado o coitado do mano para morar ali. E de repente, o próprio Ryu aparece atrás da garota e pede desculpas pela mansão estar tão arruinada. E tomando um susto, a mina já quer exorcizar o cara e joga sal grosso pra cima dele, ficando ainda mais desesperada, gritando que tinha um monte de coisas feias e nojentas grudadas no garoto. As irmãs acalmam a garota e afirmam que eram só crianças, e Yuna confirma, dizendo que foi exatamente o que ela quis dizer. E enquanto o Ryu pergunta do porquê elas estarem ali, uma mulher vestida de médica chamada Mahiro surge brincando sobre como o Ryu é um pegador com tantas garotas ao seu redor. E o Ryu, vendo a sua fama aumentar, fala que foi o curso que ele comprou na internet, mas pede para ela não ficar espalhando. Na verdade, eles estão no lar adotivo Ikiseki, onde Mahiro é responsável por cuidar da escória dos rejeitados da cidade. E de forma genuína, Mahiro agradece do fundo do coração às três irmãs por terem aceitado o Ryu e pede para cuidarem bem dele. Mas as irmãs sorriem sem jeito, já que a realidade foi bem diferente. A Mahiro ainda comenta que achava que as três irmãs eram bonitas demais para se casar com o Ryu, porque tudo que ele faz é estudar, o que pode ser bem chato, mas de vez em quando ele consegue ser fofinho. Nesse momento, o Ryu perde a paciência e deixa claro que jamais aceitaria se casar com aquelas garotas, ao contrário do que Mahiro está insinuando. Por fim, o Ryu tenta dizer que nunca mais vai pisar naquele santuário cheio de crentes assassinos, extorquistas, chantageadores e preconceituosos, mas Mahiro tapa a boca dele, lembrando que ele terá que sair do lar adotivo algum dia. Parece que o senpai é um senpais também, não é mesmo? A Sahi então comenta que Mahiro é muito linda, enquanto Iai admira o jeito que ela trata o Ryu. E nesse momento, duas crianças mostram aves feitas de dobraduras para o Ryu, e uma garota chamada Shira explica que elas estão fazendo 1000 desses. E o Ryu comenta que Shira é uma amiga de infância que morava ali antigamente, e ela responde que é um prazer conhecer as irmãs. Assim, as irmãs barraqueiras ficam felizes com a iniciativa das crianças de fazerem 1000 ovos de papel para darem para suas famílias, que elas não têm. Ao contrário delas, o Ryu acha que fazer tantos amuletos de sorte é uma perda de tempo. Yuna, irritada, bate na mesa e defende que os 1000 de dobraduras são especiais, dizendo para a garotada ignorar o Ryu e continuar dobrando. Mahiro então comenta com o Ryu que essas garotas realmente são boas, mas ele discorda completamente. Mesmo assim, as irmãs decidem ajudar as crianças com as dobraduras. E Sahi não se deu muito bem com esse tipo de atividade, mas Iai fez uma verdadeira obra de arte, enquanto Yuna estava longe de terminar. As crianças pedem ajuda para nosso Ryu, que acaba cedendo, porém o que ninguém contava é que ele via vídeos de speedrun de dobraduras e que já tinha ganhado vários campeonatos na modalidade. Então em pouco tempo ele facilmente fez uma quantidade enorme de dobraduras, com uma eficiência inacreditável, inabalável, invencível. E ao ver a alegria das crianças, o Ryu se lembra flashbacks de quando fez amuletos para sua mãe. Com essa lembrança em mente, ele garante ao garotinho que o amuleto vai funcionar, pois o médico se esforçará ao máximo para cuidar da mamãe e do papai de cada um deles. Então Mahiro conta que o Ryu também já fez milhares de para sua mãe e entende bem o sentimento das crianças. E aí deduz que é por causa das crianças que o Ryu quer se tornar médico. E Shiro complementa dizendo que o Ryu pode ser meio duro às vezes. Talvez você não saiba disso, mas
O Naruto também cresceu sem pai. Então Amahiro pede para as 3 irmãs mosqueteiras cuidarem muito bem dele. Assim as horas passam e as irmãs ficam a tarde inteira no lar adotivo. E perto da noite, Amahiro questiona o Uryu sobre ter saído do santuário. E ele explica que foi porque as irmãs lhe deram tantas tarefas que ele não tinha tempo para estudar. Mahiro, no entanto, acha que a razão não foi só essa, pois sabe que Uryu nunca foi bom em socializar. De todo modo, ela acredita que ele é bem-vindo no santuário, já que as 3 mosqueteiras vieram ali só por se preocuparem com ele. Nisso, Uryu se lembra flashbacks de quando era criança e se ofereceu para ajudar Mahiro com suas tarefas, mas ela disse que gostava de fazer tudo sozinha. E com essa lembrança, Uryu promete dar tudo de si. Ele vai ter que dar muito então, haha. Por fim, Uryu pede desculpas por ter sido um babaca egoísta safado e ter saído do santuário daquele jeito. E Yuna responde que ela e suas irmãs ficariam preguiçosas se deixassem todas as tarefas para ele, então seria melhor que todos cooperassem, já que agora são uma família. E Uryu se sente feliz por voltar ao santuário, mas percebe que as irmãs não têm jeito nenhum para tarefas domésticas. E por isso, ele vai fazer o velho pagar pelo menos mais uns 900 reais para ele por semana. Nisso, ele vai falar com o Chidori, mas antes que diga qualquer coisa, o senhorzinho aparece todo feliz pelo mano ter aceitado os seus termos e anuncia que o próximo passo dele é participar de uma reunião de casamento arranjado com cada uma de suas netas. E segundo o velho, um encontro arranjado para casamento é um ritual satânico antigo na tradição japonesa e deve ser levado muito a sério. E em relação a ser demoníaco não, o nosso Uryu não liga, pois mais uma vez ele é ateu. Porém mesmo assim, ele não se sente nem um pouco confortável para fazer esse tipo de coisa e sabe que as garotas também não. Mas o senhorzinho quer que se foda o que ele pensa, porque ele já aceitou pagar 900 reais por semana para ele cuidar das suas netas. Então agora ele é a safada dele, é um CLT. E como o Uryu não tem muita escolha, é hora do primeiro encontro. Assim, ele é levado até a primeira garota, a terceira filha Asahi, que logo agradece o nosso prota por ter aceitado se encontrar com ela. E deixando os dois sozinhos no quarto, o velho vai ver um vídeo novo do Drezinho Nimes. O Uryu pergunta se ela não tá nem um pouco desconfortável com esse encontro, mas ela diz que era isso ou ela ia ser obrigada a ver um vídeo novo do Matis Anime, então estar ali seria bem mais divertido. Nisso, Asahi fala que se o Uryu quiser, os dois podem ter um encontro de verdade. E o mano já fica desconfiado dessa mira, afinal ela é muito nova, alguma armadilha tem, mas como o diabo é ardiloso, Asahi tá levando a coisa muito a sério e começa a tirar uma peça de roupa na frente dele. O que o faz tampar os olhos para não ver mais do que deveria, por medo de ser preso depois. E segundo Asahi, ela sempre quis fazer alguma coisa com o Uryu, e nesse caso, ela sempre quis fazer uma corrida ao lado do herdeiro. Dito isso, os dois correm juntos pela cidade. Pera, você achou que ela quis dizer... Meu Deus, mano, vai se tratar, vai... Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. Durante essa maratona, o mano Uryu fica tentando entender que tipo de encontro merreca é esse, que mais parecia uma sessão de crossfit. Dito isso, ele pergunta se a Asahi é fã de corrida, e ela responde que adora mais do que o próprio ar, e que sempre assiste vídeos de bodybuilding e da mansão maromba, além de acompanhar a vida do Sebum. Claro, isso deixa o mano surpreso, porque dentre as 3 irmãs, ele tinha certeza que a mais nova era a mais sedentária. E essa opinião deixa a Asahi muito pistola, de forma que ela incorpora o próprio Usain Bolt e ameaça fazer ele comer sua poeira. E em resposta, Uryu garante que nunca vai perder para uma mulher, ainda mais uma garota do fundamental. Women. Dito isso, 3 horas depois, o cara já tava quase gorfando o coração de cansaço e praticamente à beira de desfalecer a qualquer momento. Assim, ele decide refrescar as ideias e ele vai tomar um banho, mas novamente o diabo é astuto e quando Uryu abre a porta do banheiro, a mina já tava lá, ocupando toda a banheira. Então Uryu fecha a porta com força e pergunta que tipo de pessoa maldita faz isso, e ela explica que gosta de tomar banho de porta aberta. Eu não vou comentar nada. Logo depois, por causa da exaustão do encontro, Uryu acaba desabando de sono na sua cama e só vai acordar no outro dia às 5 da manhã. E pobre não tem nenhum dia de paz nessa terra, pois Asahi tava logo do lado do mano pra encher o saco e questiona se ao menos ele tinha dormido direito. Eu teria se você não tivesse aqui. E depois de tomar um baita susto e rolar uma violência doméstica, Asahi comenta que só queria continuar o encontro de onde eles pararam. Então ela sugere que os dois procurem os tênis de corrida dela no armazém antes de uma corrida matinal. Então Uryu comenta que ela quer mesmo é um empregado, mas como ele já tinha parcelado um PC Gamer e um Corsa com os 900 reais por semana, ele não vai se dar ao luxo de reclamar. Seja como for,
Os dois partem para o armazém em busca dos tênis perdidos, e a Asahi faz questão de lembrar que o Ryu deve deixar claro pro velhinho safado que deu tudo certo no encontro arranjado. Mas o Ryu não quer nem saber de falar nessa porra de encontro, ainda mais agora que o armazém tá uma bagunça e ele vai ter que procurar os tênis perdidos com uma lanterninha meia bomba, já que não tem luz no local. Por falar nisso, a Asahi fica bem animadinha com essa situação, pois esse é um clássico caso de acelerar os corações, visto que o Ryu está sozinho com uma garota bonita num armazém apertado, onde tudo pode acontecer caso eles fiquem presos juntos ali dentro. Quanto a isso, o nosso mano Uryu tá esperto e ressalta que não é a porra de um anime japonês pra esse tipo de coisa acontecer. Então ele manda a Asahi parar de falar abobrinha, já que é melhor eles se concentrarem em achar o que vieram buscar. Mas novamente, essa mina já tinha feito macumba, e uma ventania fortíssima chega no armazém, fechando as janelas e as portas. E pra literalmente fechar com chave de ouro, o portão acaba sendo trancado pelo lado de fora, pela tranca de madeira que caiu com o vento, e o Ryu tenta desesperado dar um jeito de sair, enquanto a Asahi comenta que esse armazém é tão velho que a porta acaba trancando quando é fechada com força. Ouvindo isso, o nosso Ryu volta a mencionar que esse tipo de coisa só deveria acontecer em um anime japonês, e pensando no que fazer para se livrar desse lugar, ele considera gritar, embora não ache que seria muito eficaz. E a Asahi só quer saber por que o Ryu tá tão nervoso, já que ele tá preso com uma garota linda. Parabéns, Zé! Tem daquelas, né? Bonitinha e olha lá. Contudo, enquanto dizia essas palavras, a própria Asahi tá tão apavorada com a situação que começa a tremer. Ué, não era isso que ela queria? E se lembrando que a garota tinha preferido tomar banho de porta aberta, o garoto indaga se Asahi é por acaso claustrofóbica. Mas ela nega na hora e garante que está bem porque já é uma adulta. Nisso, como ela já é uma adulta, o nosso prota decide agir. Por isso, ele se aproxima, coloca a mão na cabeça dela e garante que tudo vai ficar bem. Fizeram a mesma coisa comigo quando eu fiz 18. Agora eu sei que fui enganado. Assim, se a garota estiver com medo, ela pode segurar nas costas dele. E enquanto o herdeiro do santuário tenta arrombar a janela, Asahi abraça ele por trás e se sente segura. E ao amanhecer, ele finalmente consegue abrir a janela. Então ele pede pra Asahi esperar enquanto ele pula e abre a porta do lado de fora. E emocionada com as habilidades alfa do nosso prota, a mina percebe os machucados que marcavam a mão do Ryu pelo esforço que ele tinha feito. Eu só consegui pensar numa cena com essa parte. Mas todo esse esforço tinha sido em vão, pois a janela que o Ryu abriu ficava no segundo andar. Porém, para não se dar por vencido, ele resolve pular e acabar com isso de uma vez por todas. E depois de cumprir o que prometeu e abrir o portão para a garota, ele só pede para ela esquecer que tudo isso aconteceu e não contar para ninguém. E puto sem paciência para mais nada, o Ryu se vira para ir embora. Então a Asahi vai atrás e agradece, pedindo desculpas por tudo. E o Ryu responde: É, que lindo. Me paga um boquete depois do treino. Que é bom ela pedir desculpas mesmo, porque esse encontro foi uma porra de ruim. Afinal, ele teve que correr uma maratona por nada e ainda ficou trancado no armazém com uma menor de idade. Mas independente de tudo, o Ryu põe a mão na cabeça de Asahi e ressalta que ela não deixa de ser uma garota fofa por causa disso, mas pede pra ela ficar longe dele pra sempre, se possível. Então as suas irmãs chegam às pressas para ver como a caçula está, porque não chegaram antes. Asahi ressalta que as duas estão exagerando bastante, pois graças ao Ryu, ela jamais vai esquecer dessa noite. E obviamente a baixinha desgramada falou num tom malicioso, para deixar as irmãs entenderem errado. Assim, o nosso prota é agredido gratuitamente por um crime que ele não cometeu. E um dia depois, ele já começa a se arrumar para encontrar a segunda filha, e já se prepara mentalmente para o inferno que está por vir. Mas pior não fica. Contudo, para sua surpresa, Yuno estava agindo completamente diferente do que ele estava acostumado, pedindo para o jovem a considerar como uma candidata digna para esse casamento. E ao iniciar uma caminhada ao lado da irmã no meio do pátio, o Ryu imagina que tem alguma pegadinha no meio disso tudo, pois certamente tem algo muito errado, já que essa garota pode ser tudo, menos dócil como está nesse momento. E para puxar assunto, Yuna pergunta quais são os interesses do garoto, e ele responde que gosta de e estudar. E ouvindo isso, ela reage de uma forma extremamente entusiasmada. E Yuna salienta o quão maravilhoso é que esse jovem seja um estudioso. E cada vez mais, o sujeito vai ficando sem entender o motivo de a garota estar agindo assim. Nessa hora, um gato preto surge perto dos dois. Então o Yuna afasta o bicho com a mão. Qual foi, tia? Só porque é um gatinho preto? Sinto cheiro de mensagens subliminares nessa sua atitude, tá bom? Assim, o Ryu começa a achar que ela não gosta de gatos. E como tudo está estranho demais, ele resolve questionar a razão por
por ela estar se comportando dessa maneira estranha. Qual foi, minha filha? Já que é assim, Yuna abre o jogo e empurra o garoto para o chão, assumindo uma expressão absolutamente maluca, gritando que pode até ser cedo para isso, mas que ela adoraria que o Ryu fizesse um herdeiro para esse santuário com ela, ali mesmo. Certeza que deve ter alguém no Twitter comentando assim: se fosse ao contrário, ainda eu queria ver. E enojado com essa situação, o Ryu dá um esporro na garota e manda ela se controlar e não ficar dizendo esse tipo de coisa sem pensar antes. Porém, Yuna responde que essa é a única coisa útil que ela pode fazer para esse santuário. Em seguida, ela acaba percebendo que perdeu a linha, pede desculpas e depois se retira para refazer a sua maquiagem. Do lado de fora, as irmãs comentavam entre si que esse encontro está uma doideira, enquanto Ryu pede carinhosamente para que as irmãs parem de ser tão fofoqueiras. Asahi então comenta que Yuna está em pânico e complementa que as três querem que o santuário permaneça firme e forte, mas que às vezes as coisas fogem do controle. Quanto a isso, o Ryu tem certeza que Yuna nem gosta dele, por isso ele já até descartou ela da fila e prefere se casar com uma das outras irmãs, para não ter que lidar com a do meio. Nisso, Asahi responde que Yuna só está se sacrificando como um jeito de salvar as três irmãs da miséria, e nada além disso. Então o Ryu responde que elas já são miseráveis, mas que ele não tem nada a ver com isso. De toda forma, Asahi e Ai estão preocupadas com esse comportamento da garota, então o Ryu questiona do que ela gosta, pois odiaria que ela falasse mal dele pro velho. Então, sem demorar, ele aparece para a garota e novamente a convida para sair, e dessa vez ele a leva para uma casa de gatos onde eles podem interagir com os animais livremente. E feliz com aquilo, Yuna se rende facilmente aos bichinhos e se solta um pouco. Então o Ryu aproveita para entrar no assunto do santuário, pois as irmãs delas estão preocupadas com esse assunto. Yuna diz que ela não tem dúvida que esse é o seu dever, assim como o Ryu se esforça para se tornar um médico para as crianças do orfanato. Dito isso, o mano concorda que ela enxerga isso como uma responsabilidade, mas aconselha que relaxe um pouco de vez em quando, porque as suas irmãs também são importantes e andam bastante preocupadas com ela. E para servir de exemplo, o próprio Ryu decide deixar de lado os estudos por hoje e ficar brincando com os gatinhos. Prioridades, né? A garota entra na onda e se diverte com os bichinhos sem maiores preocupações. E no fim da tarde, após eles saírem da casa dos gatos, Yuna dá uma lembrancinha para o nosso rapaz como uma forma de agradecimento e admite que hoje foi bem divertido. No entanto, diante dessa postura relaxada da garota, o Ryu acha que ela está de sacanagem de novo. Por isso, a mina simplesmente do nada fica braba e joga sal na cara dele mais uma vez. E no dia seguinte, era a vez do Ryu ter um encontro com a terceira e última filha Magami, a mais velha e a mais namorável dali com certeza. A grande questão é que ela nem deu as caras, então o Ryu decide tirar satisfação e vai até o quarto da Fujona. E lá dentro, Ai estava se trocando ainda, o que causa um grande constrangimento no garoto, que se arrepende por ter entrado sem bater, e pelo menos ele se contenta por poder estudar enquanto espera a boa vontade da moça. Nisso, uma hora depois, a garota ainda não tinha aparecido, e vendo que não ia dar em nada, ele coloca uma venda nos olhos e entra no quarto, mas Ai não estava por lá. Então o Ryu desce para ver se as garotas sabem onde ela foi parar, mas ninguém faz ideia. Asahi comenta que ela deixou o celular para trás, enquanto Yuna começa a acreditar que a irmã foi levada pelos espíritos. E após procurar por todo canto, o herdeiro encontra sua pretendente desenhando numa boa, como se nada tivesse acontecido. E vendo ele, ela pergunta como ele sabia que ela estaria ali, e ele explica que foi por ter visto uma pintura inacabada dos portões Toa e que talvez Ai estivesse ido buscar as referências no santuário Inariwa. E deixando isso de lado, o Ryu quer saber por que a garota deu um bolo nele, e ela responde que é um segredo feminino. Meu Deus. Mas já que o garoto a encontrou, os dois podem fazer o que devem. Sendo assim, eles passeiam juntos pelo santuário e depois pela rua, e no fim do dia, Ai presenteia o Ryu com um amuleto contra o mal, como pedido de desculpas. E já que ela não é boba, ela pergunta na cara dura com quem o garanhão vai se casar. Ao analisar como seria a sua vida na cadeia, num manicômio ou numa geladeira, ele observa que Asahi tenta passar uma impressão de que é a mais madura do que realmente é, mas como tem uma fofura grande, o Ryu pode gostar dela no futuro. Yuna é irritadinha, mas sempre mostra o seu lado bom. E por último, o garoto poderia se apaixonar pela própria Ai. E envergonhado com aquele papo, o Ryu acaba perdendo o equilíbrio e caindo pela escada do santuário. E aí tenta agarrá-lo, mas acaba quebrando um amuleto contra o mal no processo. E nesse momento o Ryu começa a sentir a sua vida inteira passando em sua mente, e se questiona se vai se juntar com sua mãe agora. Assim, o humano transcende pelo universo e tem visões do futuro, onde ele já é médico e até tem uma ficha de identificação que carregava seu nome. E nessa visão, ele tinha se casado com as três irmãs.
Bora, vagabundo, corre! Ele logo acorda e percebe que foi só um sonho. E esses foram os resumos dos episódios 1, 2 e 3 de Blá 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 Blá. Então se você gostou, deixa seu like aqui embaixo e comenta aí no vídeo se você quer a continuação desse anime. No mais é isso, até a próxima, meu rei, minha rainha e minha rainha. Falou!